Que maravilha, hoje é minha vez, vocês vão ter que me aguentar, olha só. Mas tá bom, né, até aqui tá tranquilo, né, irmãos amados. Depois vocês cobram do pastor Cleiton. O representante do pastor Cleiton aqui hoje é o pastor Emerson, pode cobrar ele, tá? Queridos, eu quero agradecer aqui a nossa liderança, muito queridos, amados pastores, por terem confiado esse momento aqui. É um momento que eu levo muito a sério, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho passado. Eu quero que você fique bem atento, porque Deus vai falar com você, porque vem falando comigo o tempo todo, em todos os aspectos. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos espirituais, os físicos, anote, que Deus vai mexer com a sua estrutura um pouco hoje, como tem mexido comigo, em nome de Jesus. Em 15 anos de igreja, não por acaso nesse mês, eu estou fazendo 15 anos de consolidado na igreja. Eu tenho vivido experiências fantásticas, muito maravilhosas mesmo. Tenho uma gratidão muito grande pela vida da minha esposa, que foi e é uma guerreira até hoje, uma mulher muito sábia. Eu tenho assim uma profunda gratidão por ela, pelo meu discipulador, que foi usado na ocasião da minha conversão, lá da conversão do meu filho, depois de nós, do restante da família. Mas de lá para cá eu venho aprendendo a ser cidadão, tudo isso através do discipulado, a ser pai, a ser irmão para você. Eu tenho aprendido a ser marido, a ser filho, aprendido a ser empregado. E tantas outras coisas que eu tenho aprendido aqui, irmãos, que me fazem me sentir um homem muito próspero. Eu digo sempre isso, eu me sinto muito próspero. A gente, às vezes eu e a Vivian, nós conversamos a respeito de algumas coisas, a gente ri muito. É a minha melhor amiga, ela, graças a Deus, eu posso falar com ela a respeito de qualquer coisa, não tem barreira. Mas a gente se diverte demais, demais. A gente faz aí, acho que mais de 10 anos que a gente não perde tempo se estranhando. Então, não sinto falta, tá bom, amor? Mas tem sido muito maravilhoso. Eu tenho aprendido demais, demais na vida com Deus. Principalmente na visão do MDA, por conta do cuidado, por conta do aprendizado que é dispensado. Então, me sinto muito próspero, me sinto demais mesmo, você não tem noção. Às vezes você olha assim, eu sou simples, mas me sinto muito próspero, você não tem noção, é imensurável. A alegria que eu tenho de fazer parte desse corpo de Cristo aqui. Mas nessa caminhada, eu também tenho tido algumas experiências frustrantes, algumas experiências até tristes até certo ponto. E é nesse aspecto que eu quero falar com você hoje. Primeiro versículo que eu quero ler com você é 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22 diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Nós ganhamos muitas pessoas para Jesus e recebemos aí, através das folhinhas de consolidação, dias de visitantes, recebemos pessoas que nossa liderança delega por questões geográficas, muitas vezes, para nós consolidarmos, discipularmos.
E aí nós nos envolvemos com essas pessoas e passamos a fazer parte da vida delas. E elas também passam a ser parte, pelo menos é o que se espera, na maioria dos casos. Essas pessoas também passam a fazer parte das nossas vidas. Pelo menos é isso que se espera do discipulado. Então, nessa caminhada, eu estou meio perdido aqui com o meu Mac aqui. Estou aprendendo. Nessa caminhada, queridos, é uma aventura interessante. Por quê? As pessoas, elas vêm para a igreja com diferentes tipos de motivações. Nós não conseguimos enxergar no primeiro contato, às vezes até num certo tempo de caminhada, nós não sabemos detectar por que essa pessoa está na igreja, qual é a motivação dela. Então, muitas pessoas vêm para a igreja com a seguinte motivação, de vender um produto ou serviço. Ela vê que aqui tem, em cada culto, 300 pessoas, mais ou menos, em uma média. Então, ela vê esse monte de pessoas, ela tem essa intenção. Estou dizendo porque eu já vi algumas pessoas com essa intenção no nosso meio. Outros vêm para a igreja para arrumar casamento. Outros vêm. Então, um alerta para você, jovem. Outros vêm para a igreja com a intenção de se casar. E uma coisa muito preocupante que nós temos visto e vivido, queridos, triste de ver, quando as pessoas conseguem esse objetivo, geralmente nós perdemos os dois. Triste de se ver. Outras pessoas vêm para a igreja atrás de uma tribo, né? Outras vêm para a igreja procurando uma cura. Outros querem ser aceitos por um determinado grupo, né? Não foram aceitos por aí, vêm procurar aceitação aqui. Nós vemos muito isso. E é uma coisa que é um anseio do ser humano, viver em comunhão. Deus nos fez assim. E eu tive muitas experiências, eu já tive pessoas no meu setor, na minha área, que, assim, nós investimos para pagar aluguel, investimos para pagar conta de luz. Isso por 2 vezes. Aí, numa terceira vez, ela nos trouxe uma conta de R$ 2.700. Aí eu falei, então agora nós vamos ter que fazer aqui um filtro para ver o que é necessário, o que é prioridade. Sei que fizemos ali um filtro e um detalhe, não veio o marido falar comigo. O marido era meu discípulo, não veio ele, veio a esposa. Então nós fizemos ali um balanço, o que era prioridade, o que era supérfluo. Enfim, dos R$ 2.700, isso eu e o pastor Gumer, tratando o assunto diretamente, nós decidimos 300 e poucos reais. E como já tinha dispensado essa assistência lá para as pessoas, já tínhamos caminhado há algum tempo, nós decidimos fazer esse filtro, investimos, mas e dissemos a ela o seguinte, só que dessa vez você vai ressarcir. A pessoa foi embora, nunca mais voltou. Quanto vale a vida? Então a pessoa veio para a igreja atrás de arrumar dinheiro, não veio atrás da salvação. É triste, triste. Por quê? Por que eu digo que é triste? Toda essa alegria, toda essa felicidade, eu sou um homem, não sei quantos aqui sabem, mas eu sou um homem que era para fazer parte das estatísticas da Cracolândia.
Hoje eu estou aqui ministrando com você. Eu tenho 53 anos, vou fazer agora em setembro. E dos meus quase 30 anos de casado, nós estamos na metade, né, meu amor? 15 anos nós vivemos no mundo e 15 anos na igreja. Então deu para perceber bem, a gente vem tendo aí experiências ao vivo e a cores. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus, como paizão que Ele é, como Deus de amor que Ele é, Ele pode pegar qualquer uma dessas motivações e transformar em uma bênção, como tem transformado a minha vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas aqui. E levar essas pessoas a entenderem o propósito de Jesus na cruz, o valor do Evangelho, o significado de estar na igreja, de ser igreja. E o meu objetivo maior é chamar a sua atenção, líder, e até o líder de alguma forma também, que é o discipulador, você preside lá sobre 1 ou 2 pessoas, você que tem enfrentado esse tipo de problema, tem lidado com isso, como você está se saindo? Qual é o seu sentimento? Eu quero te dizer, se você tem sentido angústia, como às vezes eu sinto quando eu vejo alguns quadros de pessoas, por exemplo, que vem aqui, um jovem vem aqui e casa com uma jovem da nossa igreja e vai embora, vira as costas para nós os dois. Eu quero dizer do fundo do meu coração, o meu casamento não existe sem a presença de Deus. Pode ter alguém corajoso demais aí para tentar tocar um casamento sem a presença de Deus, mas não subsiste. Se acontecer, vai ser uma fachada, sepulcro caiado, lá dentro vai feder mais do que não sei o quê. Só que isso não é uma experiência só nossa. Nós vemos as pessoas fazerem isso e eu fico de cabelo em pé com muitas coisas que as pessoas têm coragem de dizer. Mas o profeta Samuel já viveu isso lá atrás. Samuel 8:7, o profeta Samuel já viveu isso lá atrás. Aí ele indignado, né, ele fazia tudo por Israel, presidia sobre o povo, julgava as questões do povo e fazia e acontecia. E aí um dia juntou lá os anciãos do país, chefes das tribos, colocaram ele no canto e falaram para ele: agora você vai ungir um rei para nós. Está lá em Samuel 8:7. Aí Samuel correu para Deus e falou assim: Deus, que é isso? Eles estão me rejeitando. Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, queridos, você tem se disposto, tem pago um preço de ser líder de célula, de ser discipulador, tem orado, tem se consagrado, tem investido em dinheiro muitas vezes. Mas eu quero te dizer, não assuma o problema como sendo seu. Por isso é importante nós termos essa vida de leitura da palavra todos os dias. Por isso é importante nós termos intimidade com Deus. Por isso é importante nós estarmos na igreja, sermos ensinados, para que nós possamos ser firmes. A gente vai lidando com as pessoas, às vezes colocamos expectativas nas pessoas erradas,
Não no sentido pejorativo, tá, queridos? Eu quero dizer que as pessoas, elas são alvos do nosso amor, mas errado no sentido de disposição, disponibilidade, de motivação mesmo. E outros aspectos que precisam, e não dá para deixar de lado, precisam ser levados em conta. E nós acabamos, muitas vezes, decepcionados ou desiludidos, né? Mas nós aprendemos que só se desilude quem se ilude. E nós, de posse, quando nós passamos a conhecer bem as pessoas, as motivações, as intenções delas, nós somos atropelados muitas vezes por um sentimento de retroceder. Retroceder, voltar atrás, parar o que eu estou fazendo. E isso é uma estratégia maligna. Porque, pensa bem, se nós desistirmos de fazer o que nós estamos fazendo, eu, por exemplo, o que eu fazia antes de passar a fazer a vontade de Deus? Só coisa errada. Só coisa errada. Eu duvido mesmo, assim, que eu tivesse vivo ainda. Então, essa proposta de retroceder, de desistir, ela não vem de Deus. Basta você ler o princípio da Bíblia, quando o povo de Deus sai de lá do Egito e vai para Israel, sob o comando de Moisés. Foram 40 anos de peregrinação. Quantas vezes Deus fez aquela nuvem que os guiava, levá-los de volta para o Egito? Nunca. Hebreus 10, 35, 38. Hebreus 10, 35 e 38. 10, 35, 38 e 39. Perdão. Hebreus 10, 35, 38 e 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Ou seja, se eu já me regozijo, se eu já me sinto milionário, eu me sinto muito próspero, a palavra de Deus está dizendo que ainda tem mais recompensa para mim. Precisa ser muito sabidão? Precisa de um dicionário para entender isso daqui? Eu acredito que não. 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui é Deus falando para mim. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A conservação da sua alma está vinculada a perseverar. Perseverar. Eu quero aqui, de posse dessas palavras, querido, te alertar da importância de nós sermos discípulo, ser discípulo mesmo, andar junto com o seu discipulador, não ter aquele ânimo doble com o seu discipulador, não ter um vidro que é transparente, mas que está sempre embaçado por alguma coisinha ou outra que você quer carregar. Isso é muito importante, você ser discípulo, orar diariamente, jejuar e ler a palavra. E é claro, como eu já disse aqui,
ter comunhão com o corpo de Cristo, ser na prática o corpo de Cristo. A igreja não é esse espaço, é você. Sem essas atitudes práticas que eu acabei de relatar aqui, nós fatalmente desistiremos. Nós precisamos, isso daqui é necessidade de nós como cristãos. Mesmo que ainda você não seja um líder de célula, que você não seja um supervisor de setor, um pastor de um distrito, mesmo que você seja apenas um discipulador, você está sendo treinado para coisas muito grandes. Tenha essa prática como comum na sua vida. Isso aqui é necessário para nós. Nós precisamos ter uma vida consagrada. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim, Romanos 5, de 1 a 5. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência. Quer ficar mais experiente? Passe por tudo que você tem que passar. E a experiência produz a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está, ele não vai ser, ele está. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo, o amor de Deus está derramado na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. Então, queridos, nós temos todos os motivos do mundo, e mais alguns, para seguirmos firmes adiante. E não dar ouvido para essas vozes que diante das nossas aflições, dos problemas que nós enfrentamos, gritam na nossa cabeça para nós voltarmos atrás, para nós retrocedermos. A cruz de Cristo está na sua frente, é lá que você deve colocar os problemas, as suas fadigas, as circunstâncias que tendem a prender você, fazê-lo parar, fazê-lo ouvir aquelas vozes que não animam, que só desanimam. O que você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvidos? Para o Espírito Santo que diz para você: continua, continua, não retroceda, continue. Me lembro agora de Abraão, quando intercedia por Ló, lá em Sodoma. Ele falava assim: se houver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não vou destruir. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: se houver na sua célula um justo, se houver só você, Deus quer usar você. Você e mais um, você e o seu auxiliar. Corra lá para o seu discipulador, peça ajuda. Pare de ouvir a voz das circunstâncias, das impossibilidades, das coisas que dizem que não tem jeito, que não existe, que isso é uma utopia, isso é uma invenção.
Se fosse uma utopia, se fosse uma invenção, com toda a certeza do mundo, o Maurílio não estaria aqui. E quando eu digo para você que eu sou muito próspero, quando eu cheguei na igreja eu tinha uma bicicleta, não tinha nem uma moto, eu não tinha. Nós recebíamos cesta básica da igreja. Hoje a gente tem o privilégio aí de poder fazer tantas coisas, de abençoar, de estar aqui num momento como esse. Então, queridos, nós temos motivos de sobra para seguir adiante, para virar as costas para toda palavra de impossibilidade, venha ela de onde vier. Repreender todo espírito de frieza, de apostasia, de retrocesso. Você tem autoridade na sua vida, manda calar a boca, manda sair de perto. Quando uma pessoa vira as costas para nós nos sentimos mal, principalmente quando você coloca muita expectativa nessa pessoa. Mas eu aprendi já há algum tempo que essas pessoas, elas têm essa atitude porque elas não te merecem. Você é precioso demais. O amor de Deus que está em você faz você amá-las, mas ela não te merece. E isso aqui não é, querido, um discurso para você virar as costas, para você agir diferente, não. Continue fazendo a vontade de Deus. Deus é fiel. Eu tive um colega de trabalho que por anos eu orei por ele. Por anos. Ele mora na zona leste de São Paulo. E há uns 6 meses atrás, um pouco mais, ele saiu do escritório. E voltou para o exército, ele se engajou no exército como enfermeiro, fez cursos e tudo e voltou para o exército. Aí ele voltou no escritório para me contar. Falou assim, olha, eu vim te contar porque nós trabalhamos acho que uns 12 a 15 anos juntos quase. Falou, eu sei que você orava por mim todos os dias. E eu me converti. Isso era numa terça-feira, falou, amanhã está começando a célula na minha casa, está lá na igreja do pastor Josué Gonçalves. Então não desista, Deus vai te mostrar que está valendo a pena, você vai ver.